O general Cerqueira Filho provocou reações em vários setores da sociedade ao declarar que gays são incapazes de assumir postos de comando na carreira militar. Para a OAB, foi uma declaração lamentável, já que a defesa do país tem de ser feita por homens e mulheres preparados para este fim, independentemente da orientação sexual de cada um. Luiz Motti, do Grupo Gay da Bahia, foi na mesma linha. Disse que valentia e capacidade de comando independem da orientação sexual e lembrou o exemplo de Alexandre o Grande, um dos mais célebres conquistadores do mundo antigo. Para o senador Suplicy, que está aqui em nossos estúdios, o general Cerqueira Filho terá de voltar ao Senado para esclarecer as declarações. Senador, mais uma vez obrigada pelo senhor vir aqui conversar com os internautas do Terra. Muito obrigado, Maria Lins. De fato, eu achei que será próprio que tanto o almirante de esquadra Álvaro Luiz Pinto como o general do Exército Raimundo Nonato de Cerqueira Filho, que ambos possam manifestar ao Senado e oficialmente, isto pode ser feito através de uma carta, seja ao presidente José Sarney ou ao próprio presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que foi a pessoa, o senador Demóstenes Torres, que depois de todos nós termos já feito a arguição. Pois é isso, senador, dá licença só um instantinho, tem que ficar claro, porque para a gente que está do lado de fora acompanhando essa história toda, o senhor e mais 28 senadores... 21, foram 22 que votaram a favor. Votaram, né, estavam lá e ouviram a fala preconceituosa do general Cerqueira Filho, porque o almirante de esquadra, ele foi mais comedido, ele não foi tão explícito quanto o general Cerqueira Filho. E aprovaram o nome dele para o STM. Por que não houve, na hora, uma grande reação? Isso estava já realizado após todos nós termos feito as nossas arguições, ter sido encerrada a arguição. Então o presidente Demóstenes Torres avaliou que seria importante que eles esclarecessem mais este ponto e fez o paralelo com aquilo que é hoje o debate nos Estados Unidos da América, uma vez que houve durante o governo Bill Clinton uma lei para impedir que homossexuais participem das Forças Armadas, lei essa que está sendo objeto de nova iniciativa do governo Barack Obama, para não haver qualquer tipo de discriminação. Na verdade, não é impedir a participação, mas impedir a manifestação pública de que o oficial seja gay ou não. Pois bem, e então, em função disso, Demóstenes Torres perguntou se eles eram favoráveis a que homossexuais ingressem nas Forças Armadas. Eu até ponderei, será melhor que a pergunta seja efetuada em termos de se por acaso eles são contrários a que uma pessoa, por ser homossexual, ingresse nas Forças Armadas. E foi então que o almirante Álvaro Luiz Pinto disse que não tem nada contra, mas que cada pessoa lá precisa sempre manter a dignidade das Forças Armadas, da farda, e o general de Exército Raimundo Nonato de Cerqueira Filho, ressalto que ambos tiveram muitos elogios, inclusive de minha parte, por toda a dedicação que tiveram nas Forças Armadas, nas suas mais diversas missões. A pergunta que inclusive eu tanto ressaltei e quis saber a respeito foi as experiências que tiveram de ajuda em situações de calamidade, como na ocasião do terremoto no Haiti, eles discorreram muito bem a respeito. Então, eles tiveram muitos aspectos positivos na sua carreira militar e têm a credencial para ser ministro do Superior Tribunal Militar. Mas, neste aspecto, eu avaliei e ponderei muito comigo próprio, e ontem fiz no Senado a manifestação que considero que a votação no plenário do Senado só deve ser feita depois que haja a oportunidade de ambos esclarecerem que estarão sempre cumprindo o que está na Constituição brasileira. Porque quais as garantias de que o general vá atuar como magistrado no Supremo Tribunal Militar, não se pautando pelo Código Penal Militar, que considera crime a homossexualidade, contrariando completamente a Constituição brasileira? Pois bem, este Código Penal Militar, conforme até o senador Demóstenes tinha já colocado nas suas observações iniciais, ele tem esta parte
superada pelo artigo da Constituição, pelos artigos da Constituição. Vamos relembrar. O artigo 1º, inciso 3º, afirma que o Brasil tem como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana, um dos seus objetivos fundamentais inscritos no artigo 3º, inciso 4º, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E o artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. É muito claro. Então, eu ponderei que será oportuno que ambos possam comparecer novamente à Comissão de Constituição e Justiça e esclarecer que, como ministro do Superior Tribunal Militar, sempre estarão obedecendo o que está nos artigos da Constituição, em que pese a opinião sincera expressa pelo general Cerqueira e pelo almirante que ali expôs. Agora, até porque, senador, o presidente do STM, que é um civil, que é Carlos Alberto Soares, defendeu o general e disse que o que ele declarou é voz corrente entre os militares e que não houve a intenção de discriminar os gays. Ao olharmos uma declaração como esta, podemos dizer que a fala do general foi positiva, já que abriu uma discussão que as Forças Armadas relutam em fazer? Mas é importante, então, que se for um pensamento de voz corrente, na verdade é preciso que todos nas Forças Armadas estejam conscientes de que eles não podem desobedecer à Constituição. E a Constituição não permite que haja discriminação de qualquer natureza, o que, portanto, exclui a possibilidade de uma pessoa ser barrada nas Forças Armadas por ter um comportamento homossexual. Portanto, o que ainda depois da minha primeira intervenção, eu fui procurado por assessores parlamentares das Forças Armadas que disseram, quem sabe o senhor possa dialogar com eles. Quer dizer, tentaram dissuadir o senhor? Não foi que eles pudessem esclarecer. Eu falei, olha, o esclarecimento deve ser dado não apenas a mim, mas ao Senado e ao povo brasileiro. Então eu acho melhor que eles compareçam ou haja uma manifestação oficial da parte deles. E foi então que o senador Aloysio Mercadante, líder do PT no Senado, telefonou a mim e disse, olha, Eduardo, quem sabe se eles encaminharem uma manifestação por escrito esclarecendo este ponto principal, que eles sempre estarão como ministros do Superior Tribunal Militar, obedecendo as normas constitucionais que não permitem qualquer tipo de discriminação, em que pese a opinião sincera deles, mas como juízes eles têm que obedecer à Constituição. Agora, senador, eu vou até aproveitar a oportunidade. Eu acho que, e espero que possa ser feito até a terça-feira, porque está se prevendo que, uma vez com o quórum necessário, na terça-feira de tarde ou quarta-feira, poderíamos votar o nome de ambos, mas o meu apelo ao presidente Jaçanã é não colocar isto para votação antes da manifestação, pelo menos escrita deles, oficialmente ao Senado. Agora, a chance deles serem impedidos de assumir esses cargos não existe, né? Porque a Lili, que é uma internauta aqui do Terra, diz o seguinte, na opinião dela, pessoas que pensam desta forma deveriam ser proibidas de exercer cargos públicos. Bem, na verdade, a pessoa pensa assim, e é um general, o outro é um almirante, de maneira que, e como diz lá o próprio presidente do Superior Tribunal Militar, a opinião dele é voz corrente. Só que, e também é da Constituição, que as pessoas podem ter livre manifestação de pensamento, mas não podem, como juízes, aí que está, desobedecer o que está na Constituição. Então, esta manifestação importante, em que pese a opinião pessoal dele, que ele pode ter, ele, como juiz, tem que obedecer à Constituição e gostaria de ter a garantia disto. É esta a minha preocupação. O senhor acompanhou o caso dos sargentos gays Laci Marinho e Fernando Alcântara. Um foi preso e o outro respondeu a processo administrativo porque divulgaram a relação que mantinham há mais de 10 anos. Será que chegará um dia neste país em que isso
Será natural nas Forças Armadas e que as pessoas possam manifestar a sua orientação sexual sem serem perseguidas? Olha, ainda esta semana eu recebi a visita de ambos, antes deste episódio, no meu gabinete no Senado, porque eles foram vieram agradecer as manifestações que eu fiz para assegurar o direito deles. E o caso de ambos ainda está tramitando na Justiça. E eles estão ganhando todos os passos até agora. Pois bem, e vai chegar no Superior Tribunal Militar. Muito provavelmente chegará ao Superior Tribunal Militar. Então, e vejam que eles estão tendo seus direitos garantidos pela Constituição nas diversas fases de justiça que até agora chegaram. E vai chegar um dia ao Superior Tribunal Militar. Então é importante que os oficiais designados para o Superior Tribunal Militar afirmem que, como juízes ali, se aprovados pelo Senado, eles cumprirão o que está na Constituição, que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, inclusive com respeito aos homossexuais. Isso está, obviamente, implícito nesta expressão. Senadora, a gente vai acompanhar esse caso de perto e qualquer novidade voltamos a conversar com você. Muito obrigado.